O segundo caso internacional importante aqui é o problema do Irã, né? No Irã, isso parece ser mais sério, né, do que a propaganda que se fez em torno do recrutamento russo. Mulheres iranianas se mobilizaram em atos públicos em várias cidades iranianas contra o governo iraniano devido à política repressiva do governo em relação às mulheres, né? Para quem não tem uma ideia muito concreta disso, o governo iraniano é um governo fundamentalista islâmico, xiita, né? Que é um governo que é dominado pelo clero xiita, né? Pelos padres xiitas, que impõe uma série de restrições morais inspiradas no Corão. Então, uma delas é que as mulheres devem ter um determinado código de vestimento que é determinado pela religião islâmica, né? Tendo como estopim aí a morte, que aparentemente teria sido acidental, de uma mulher que foi abordada aí pela polícia religiosa, né? Em vários países islâmicos nós temos essa figura aí, que é uma figura totalmente retrógrada, né? Da polícia moral, a polícia religiosa. Foi abordada por essa polícia e teria tido um problema de saúde e teria morrido. Espalhou-se a ideia de que a polícia teria agredido a mulher, que aparentemente não é assim. E isso daí levou a uma revolta. E aí o imperialismo, logicamente, está festejando isso. Não há dúvida alguma que também no Irã essas revoltas são inspiradas pelas organizações imperialistas, né? Por exemplo, a Open Society, que é uma organização especializada em derrubar governos que não concordam com a política do imperialismo, publicou uma nota, né, falando que o povo iraniano, inspirado e liderado por mulheres de coragem, né, tomou as ruas para reivindicar liberdade e um fim da repressão governamental. Os protestos, segundo a nota, estão inspirando na sua amplitude e diversidade, né, através, né, das linhas étnicas, religiosas, de idade e de status socioeconômico. Quer dizer, segundo eles, há um levante geral contra o governo iraniano. Não parece que é tudo isso, né? Mas mostra que o imperialismo está se organizando em todos os lugares para aproveitar, né, qualquer tipo de descontentamento e transformar isso num movimento a serviço da sua política. Logicamente que, embora o governo iraniano seja efetivamente um governo repressivo, né, e a repressão contra as mulheres é particularmente marcante, né, no Irã, não é o único país onde é assim. Na Arábia Saudita, a repressão é até mais intensa do que no Irã. Esse não é o motivo pelo qual o imperialismo procura impulsionar movimentos supostamente democráticos, né? O motivo é que o Irã resiste, né, de uma série de modos à dominação imperialista sobre o país, e não apenas sobre o país, mas no Oriente Médio de um modo geral. Os iranianos apoiam o Hezbollah no Líbano, né? Eles apoiaram o governo sírio na luta contra o imperialismo, apoiam também a luta do Hamas na Palestina, embora o Hamas
não seja da mesma facção religiosa, né, do governo iraniano. O Hamas é sunita, o governo iraniano é xiita. Apoiam, né, o levante que se produziu no Iêmen e em vários outros países da Península Arábica. O problema é esse. O problema é que o Irã ele coloca um perigo, né? Ele coloca uma instabilidade para a dominação imperialista naquela região do mundo, né? E aí, logicamente, que o fundamentalismo religioso se confunde com o nacionalismo dessas populações, né? No caso iraniano, é natural que haja protestos, né? Embora esses protestos não sejam tão grandes assim. Outro fator também que o imperialismo tem utilizado no caso do Irã é o bloqueio, o embargo econômico, né, que penaliza toda a população iraniana. A função do embargo econômico é justamente conduzir a população iraniana a uma situação de desespero, onde ela se colocaria no sentido de se revoltar contra o governo, né? Quer dizer, o embargo é uma política que visa penalizar a população para que a população se revolte contra o governo, né? Vamos ver como é que continua isso, mas não dá a impressão, assim, à primeira vista, né, de que nós estejamos diante de uma sublevação geral, o que não impediria o imperialismo de aproveitar a situação existente.